Você diz que ama a Deus, mas sua vida prova isso. A Bíblia diz que é mentiroso a pessoa que diz que ama a Deus, porém vive de qualquer maneira. A maior luta do cristão não é contra o pecado, é contra a vontade própria. A Bíblia diz que nossos desejos são contra a vontade de Deus, porém essa guerra entre a carne e espírito é possível ser vencida. Nesse vídeo, eu vou mostrar como você consegue fazer isso. Quero mostrar também o que você vai ganhar com a fidelidade a Deus. Obedecer a Deus não tira a sua liberdade. Tira só aquilo que estava te destruindo. Porque tudo o que está fora da vontade de Deus também está fora do plano de Deus. E o plano dele é perfeito. Enquanto você insiste em fazer do seu jeito, Deus não pode fazer do jeito dele. Porque o plano de Deus é exclusivo para os filhos de Deus. E as pessoas que vivem em pecado, a Bíblia diz que é filho do diabo. A obediência que você evita hoje é exatamente a porta que Deus quer usar para te abençoar amanhã. Quando uma pessoa é obediente a Deus, ela também está incluída no plano perfeito de Deus. Você não está esperando Deus agir. Deus é que está esperando você obedecer. Porque Deus faz o impossível. O possível é a responsabilidade dos seres humanos. Todo milagre na Bíblia começou com alguém que disse sim, Senhor. E você já disse? O seu milagre está justamente na obediência que falta em você. Vamos iniciar esse vídeo. Eu vou ajudar você a ser uma pessoa melhor. A Bíblia diz sobre Noé não era o mais forte, nem o mais influente, nem o mais preparado. Ele não tinha vantagens, não tinha aliados, não tinha apoio, mas ele tinha algo que muda destinos. A coragem de obedecer a Deus quando ninguém mais obedecia. E aqui começa a parte provocativa. Noé venceu não porque entendeu, mas porque obedeceu. Deus pediu algo que parecia absurdo. Construir uma arca gigantesca, sem chuva, sem sinais, sem lógica humana. E enquanto a geração de Noé ria, zombava e chamava de loucura, ele continuava obedecendo em silêncio. Porque quem obedece a Deus não precisa explicar nada para ninguém. Noé trabalhou anos em algo que ninguém acreditava. Ele enfrentou críticas, afrontas e isolamento. Mas a obediência dele sustentou a promessa. A arca não começou a flutuar quando caiu a água. Ela começou a flutuar quando Noé decidiu dizer sim a Deus. E aqui vai uma verdade que mexe com você. A mesma voz que salvou Noé ainda fala hoje. Mas nem todo mundo está disposto a obedecer como ele. Deus não usou Noé porque ele era especial. Deus usou Noé porque ele era disposto. E disposição vale mais do que talento, mais do que fama, mais do que opinião alheia. Agora deixa eu te provocar de verdade. Se Noé tivesse ouvido as pessoas, ele teria morrido com elas. E você? Está ouvindo quem? A voz de Deus ou a voz da multidão? Se Noé tivesse esperado entender, nunca teria começado. E você? Está deixando de obedecer porque quer entender primeiro? A verdade é simples. Quem obedece sobe no nível de Deus. Quem desobedece afunda com o mundo. Noé é a prova viva de que a obediência pode parecer estranha hoje, mas será sua salvação amanhã. A Bíblia diz também sobre o Abrão que não era perfeito, não era famoso, não era influente. Ele era apenas um homem comum, vivendo sua vida comum, em meio a um povo idólatra. Mas tudo mudou quando Deus falou. E Abrão obedeceu. E aqui começa a verdade que incomoda. Deus não chamou Abrão porque ele era preparado. Deus chamou porque ele era disposto a sair do lugar. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E Abrão foi, sem mapa, sem garantia, sem entender para onde estava indo. Ele só tinha uma coisa: a voz de Deus. E às vezes essa é a única coisa que um vencedor precisa. A parte provocativa é essa. Enquanto muitos esperam Deus explicar, Abrão deu o primeiro passo. Enquanto muitos pedem detalhes, Abrão disse: eis-me aqui. Enquanto muitos querem segurança, Abrão escolheu fé. E por causa dessa obediência, Deus transformou um homem comum em pai de multidões. Em referência de fé, em alguém cujo nome ecoa até hoje. Abrão não venceu porque sabia tudo. Ele venceu porque confiou em quem sabe tudo. E agora deixa eu mexer com você. Se Abrão tivesse ficado onde estava,
jamais teria vivido o que Deus preparou. E você? Está perdendo o novo de Deus porque tem medo de deixar o velho? Se Abrão tivesse exigido explicações, nunca teria se movido. E você? Está esperando clareza quando Deus está pedindo confiança? Jacó não começou como vencedor. Ele começou lutando. Lutando pelo amor do pai. Lutando pelo reconhecimento. Lutando para ser alguém. Ele enganou, fugiu, se escondeu. Era um homem marcado pela ansiedade de conquistar as coisas do seu jeito. Mas Deus não olha apenas para o que você faz. Ele olha para o que você pode se tornar. Jacó só venceu quando parou de fugir dos outros e começou a lutar com Deus. No vale de Jaboque, sozinho, quebrado, cheio de passado e cheio de medo, Jacó finalmente entendeu que não dava mais para viver dependendo de astúcia, força ou controle. Ali ele teve a coragem que poucos têm. Ele agarrou o anjo e disse: "Eu não te deixo ir enquanto não me abençoares." E foi nessa luta que Jacó descobriu algo que muitos cristãos nunca descobrem. A verdadeira vitória não vem de vencer pessoas, vem de ser transformado por Deus. A bênção não foi um presente. A bênção foi uma mudança. Deus tocou sua vida, feriu sua coxa, mudou seu nome. Jacó, o enganador, se tornou Israel, o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Quantas vezes você está perdendo porque ainda tenta conquistar sozinho aquilo que Deus quer te dar, transformado? Jacó só recebeu o novo quando soltou a velha identidade. E você? Ainda está agarrado a quem você era? Jacó foi ferido para ser curado por dentro. Qual ferida Deus está permitindo na sua vida para te transformar? A verdade é essa. A vitória de Jacó não foi ganhar, foi se render. Não foi conquistar, foi ser transformado. Não foi provar força, foi admitir fraqueza diante de Deus. Jacó venceu porque não soltou a presença, mesmo mancando. E todo aquele que se agarra a Deus, mesmo ferido, volta de pé. Samuel não nasceu em um ambiente fácil. Ele nasceu em meio a um sacerdócio corrompido, onde os filhos de Eli faziam do templo um lugar de abuso e pecado. Era um cenário de escuridão espiritual. Mas é exatamente aí que Deus levanta vencedores. No meio da confusão, ele procura quem ainda consegue ouvir sua voz. E Samuel ouviu. Agora vem a parte provocativa. Samuel venceu porque decidiu ouvir a Deus quando ninguém mais estava ouvindo. Enquanto muitos estavam ocupados demais com seus próprios interesses, enquanto outros se acostumavam com a religiosidade vazia, Samuel escolheu ficar perto da presença. Ele foi o único menino no meio de sacerdotes adultos. E ainda assim, foi o único que reconheceu a voz de Deus. Ele venceu porque disse a frase que muda destinos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E você percebe? Samuel não pediu status, não pediu posição, não pediu honra, ele só pediu direção. E quem busca direção divina recebe destino divino. O mesmo garoto que servia no silêncio, varrendo o templo, acendendo lâmpadas, obedecendo ordens simples, foi o homem que se levantou como profeta para confrontar reis, ungir líderes e restaurar uma geração inteira. E aqui vai o ponto provocativo que mexe com você. Samuel só foi levantado porque ouviu a voz de Deus acima da voz dos homens. E você? Está ouvindo qual voz? Samuel aprendeu a obedecer quando ninguém estava olhando. E você ainda espera aplausos para obedecer? Samuel permaneceu puro em meio à corrupção. E você ainda usa o ambiente como desculpa para não viver santidade. A verdade é essa. Deus continua chamando. Mas poucos respondem. E entre os poucos, menos ainda têm coragem de dizer: "Eis-me aqui." Samuel venceu porque ouviu. Venceu porque obedeceu. Venceu porque não se deixou contaminar. Venceu porque tinha sensibilidade espiritual, num tempo em que a maioria tinha o coração endurecido. E o que Deus fez com Samuel, Ele ainda faz hoje com quem decide escutar. A Bíblia diz também sobre Davi que não parecia vencedor. Ele não tinha a aparência de rei, não tinha força de guerreiro, não tinha posição de destaque. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele estava no campo. Mas Deus não escolhe pelo que o homem vê. Ele escolhe pelo que ele já colocou dentro de você. E dentro de Davi havia algo que gigante nenhum poderia matar.
Davi venceu porque acreditou mais na voz de Deus do que no tamanho do problema. Quando todos viram um gigante impossível, Davi viu uma oportunidade para Deus ser glorificado. Quando todos disseram, "Você não consegue", Davi disse, "O Senhor é comigo." Quando o exército inteiro se acovardou, um pastor de ovelhas se posicionou. E sabe por quê? Porque Davi aprendeu a vencer sozinho no campo antes de vencer em público no vale. Ors, leão? Ele venceu quando ninguém viu. Por isso foi capaz de vencer Golias quando todo mundo viu. Mas aqui está o ponto que te confronta. A maioria quer derrotar gigantes, mas ninguém quer ser fiel no campo onde ninguém aplaude.